Bom dia, pessoal. Feliz sábado. Mais uma vez nós estamos aqui prontos para discutir sobre a lição que nós estudamos durante a semana. Espero que hoje você tenha um feliz sábado, um dia abençoado aí na presença do Senhor Jesus. E que você também participe conosco aqui da lição que nós vamos discutir, debater aqui, enriquecer as nossas opiniões através do estudo da Palavra de Deus, tá bom? Então, eu quero passar aqui para os meus amigos, para vocês desejarem um feliz sábado aí para o pessoal que está assistindo a gente. Feliz sábado, gente. Quero desejar um feliz sábado a todos que vão participar aí da nossa live. Deus abençoe a todos. Desejar um feliz sábado aí ao pessoal que está assistindo. Vamos interagir hoje, hein, pessoal? Ok. Antes de nós começarmos, nós temos que fazer uma oração, né? Pedir a capacitação do Espírito Santo para que ele atue em nossas mentes, nossos corações e que principalmente nos ajude a edificar com o assunto que nós vamos discorrer aqui. Então quero convidar você, Marquinhos, por favor, faça a primeira oração aqui do estudo para a gente. Muito bem, vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos e falar com Deus. Pai querido, Pai bondoso, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós queremos neste momento pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, no estudo da lição, que o Senhor nos dê sabedoria e inteligência e que o Senhor abra a nossa mente para que a gente possa, Deus, compreender a vontade do Senhor na nossa vida, Pai. O que é o mais importante na nossa vida é compreender os planos do Senhor e a sua vontade para a nossa vida. Que o Santo Espírito abra a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom, gente, a lição que nós estudamos durante essa semana, ela trouxe o título Revelações da Vontade Divina, parte 2. Semana passada foi bem interessante, né? Trouxe aí um assunto, digamos que até atual para nós, que nós devemos sempre buscar entender qual é a vontade divina para a nossa vida, principalmente nas épocas de dificuldade, como tem assolado o mundo, essa pandemia e todas essas coisas. E essa semana, com a parte 2, também não foi diferente. Trouxe principalmente histórias edificantes, textos e contextos para que a gente possa aí ter sabedoria para entender qual é a vontade e a revelação divina para a nossa vida. O texto bíblico dessa semana é um salmo muito conhecido, né, de todas as pessoas que leem a Bíblia, é o Salmo 23, mas nós não vamos ler ainda não. Eu quero discorrer sobre um assunto que está aqui na parte de sábado, que é uma história bem interessante de um jovem que estava procurando saber e entender a revelação divina para a sua vida. Eu gostaria de resumir, mas eu quero ler para vocês. E para quem está com a lição aí, quem não tem a lição vai estar aí nos comentários, tá bom? Se você quiser acompanhar com a gente, clica aí no link nos comentários, vai ter a lição para você acompanhar. E a parte de sábado, a história da parte de sábado traz o título seguinte: Decisão ao volante. Olha só que interessante que diz essa história. Um estudante universitário, melhor dizendo, recém-graduado, dirigia seu carro de volta para casa. Seus poucos pertences preenchiam o banco traseiro. Enquanto dirigia, ele ponderava como seria a fase seguinte de sua vida. Pela janela do carro, ele olhava a paisagem absorto em seus pensamentos e cheio de ansiedade. Ao imaginar as decisões que o aguardavam, ele se sentia apreensivo e pressionado. Semanas antes da formatura, ele havia se candidatado para algumas vagas de estágio e emprego. Havia algumas oportunidades, no entanto, em sua lógica, ele achava que devia pensar com calma e avaliar os prós e contras de cada uma. Enquanto dirigia o seu carro, a monotonia fez com que ele conversasse sozinho e até gritasse pedindo ajuda. Ele começou a orar em voz alta no carro, pedindo um sinal do céu. Pediu a Deus que o ajudasse a decidir o que fosse melhor. De repente, um carro cruzou a estrada fechando seu caminho e quase provocou um acidente. O jovem ficou irado com o motorista irresponsável. Ele olhou rapidamente a placa do carro para anotá-la, mas percebeu que a placa era de um determinado estado. Imediatamente, ele se lembrou de que havia se candidatado para algum estágio ou emprego naquele estado. Na realidade, uma empresa havia respondido a ele e oferecido uma vaga como profissional iniciante. Naquele mesmo instante,
ele reconheceu que Deus havia respondido a sua oração e tomou a sua decisão. Bom, o que essa história tem a nos dizer e aplicar na nossa vida? Deus, nós sabemos que ele faz tudo com decência e com ordem. A lição também, durante a semana, a gente vai ver que Deus não age também assim por fruto do acaso. Principalmente quando você lança sortes, né? Lança sortes através de uma moeda, cara, coroa, né? Deus não age dessa forma. Como a gente viu também da semana passada, que você, para descobrir a vontade de Deus, você não pode abrir a Bíblia aleatoriamente e ler um versículo e achar que aquilo ali é a vontade de Deus. Deus não age dessa forma. Aqui nós tivemos um breve relato de como Deus pode responder a oração. Pode ser coincidência, fruto do acaso, né? O carro passou ali, ele viu a placa do estado que ele tinha feito a inscrição lá para o estágio, mas também pode ser uma resposta divina. Não vamos descartar nenhuma das duas hipóteses, porque Deus também age dentro das coisas simples, né? Então, eu quero passar aqui para vocês. Marquinhos, o que você tem a dizer aí sobre essa história, decisão ao volante? Você já teve experiência assim ou quer acrescentar alguma coisa ao texto? Olha, dessa forma, assim, eu nunca tive essa experiência, não. Eu acredito sinceramente que Deus ele pode responder a uma oração dessa forma? Pode sim, mas a própria lição, no decorrer dela, ela vai mostrar que não é tão simples assim. Que não basta um acaso, uma coincidência, para você tirar uma conclusão que é a vontade de Deus. Porém, o mais importante de tudo é entender que Deus, ele tem planos para a nossa vida, sim. Deus, ele está disposto a mostrar qual é a vontade dele para a nossa vida. A grande questão que pode se levantar a respeito disso é o seguinte: a gente procura tanto quer tanto fazer a vontade de Deus, deseja tanto, né? Encontrar o companheiro que Deus indica, encontrar o emprego que Deus indica, tudo a gente quer fazer da vontade de Deus. O problema é que quando Deus mostra qual é a vontade dele, aí a nossa reação é que pode apresentar algum problema, porque às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Mas quando a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus e quer realmente fazer a vontade de Deus, de uma forma ou de outra, Deus vai atuar na nossa vida, sem dúvida nenhuma. Amém. E você acha que o fato de o carro fechar o jovem e a reação dele foi, a princípio, anotar a placa e querer ficar alterado ali, se encaixa no que você acabou de falar? Não acredito que não. Sei, essa história aqui que porque você acabou de falar assim, que Deus apresenta a vontade dele. O sem problema dúvida é a nossa reação. Depende da nossa reação. Falando especificamente dessa história aqui, eu tenho as minhas dúvidas a respeito dessa história, né? Eu, sinceramente, eu não sei. Deus pode atuar assim? Pode, mas pode também não atuar, né? Como eu já disse, a própria lição, ao longo dela ela vai trazer argumentos que a gente pode não acreditar muito bem nessas coincidências tão assim absurdas assim, enfim. Que pode ser nada mais, nada menos que fruto do acaso, né? E como a história também falou de jovem promissor com o futuro à frente, Luan e Rodrigo, quer dar uma contribuição aqui para a parte de sábado? Eu acho assim que Deus tem um propósito diferente de cada um na vida da pessoa. Tipo, você quiser você quer aquele emprego, eu fiz o concurso lá, tirei uma nota boa, acho que eu vou conseguir. Não, Deus pode não dar esse emprego agora, porque ele tem uma coisa melhor esperando pela frente, uma coisa muito melhor que vai te ajudar muito mais que aquilo. Então, essa história aí fala que o jovem Deus mostrou isso de acordo lá com o carro entrou na frente e tal, mas Deus pode agir na vida da pessoa diferente. Tipo, tem o Marcos, o Marquinhos, que ele pode agir comigo de uma forma, com o Marquinhos de outra, e tudo propósito de Deus. Exatamente. Muito bom, Luan. Não? Podemos passar então para a parte de domingo? Sim. Você aí de casa, eu quero a participação de vocês. Pode comentar, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade aí para comentar.
e participar conosco aqui do estudo da lição. A parte de domingo, ela fala especificamente aí da leitura da semana, que é os Salmos 23. Eu quero convidar você aí que está nos assistindo, meus colegas aqui também, a abrir a Bíblia no Salmo 23, para a gente ir meditando verso a verso, porque isso aqui é interessantíssimo, né, para o estudo aí da lição, que ficou muito bom. Posso ler o texto bíblico, Marcos? Pode, com Tá. certeza. Deixa eu só abrir aqui. Amém a misericórdia, misericórdia para mim. Pronto, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Vamos ler pausadamente o versículo, comentamos o versículo, depois passo para o próximo, pode ser? Pode. Beleza. Salmo 23, versículo 1, está escrito o seguinte: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Comentários? Comentários? Sim. Hã? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É interessante como a Bíblia ela usa essa ilustração de Deus sendo um pastor e nós sendo suas ovelhas. A princípio aqui no texto aqui já deixa bem claro, né? Quando Deus fala que nada me faltará, alguém pode pensar assim, mas eu estou passando dificuldade em alguma coisa. Podemos entender o seguinte: quando a Bíblia fala que nada me faltará, é no sentido de aquilo que a gente precisa, não do que aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes a gente deseja muitas coisas e quer muitas coisas. Mas quando a gente está disposto a fazer a vontade de Deus, Ele não vai dar aquilo que a gente quer, Ele vai dar aquilo que a gente precisa. Exato. Esse Salmo 23 aqui é bem interessante. Eu não sei quantas pessoas sabem, mas ele é um relacionamento direto de reconciliação também. A gente pode entender assim. No caso aí entre Deus e nós, o pastor e a ovelha, no decorrer do Salmo que a gente vai estar comentando, e tudo tem a ver com a vontade, a revelação da vontade divina na nossa vida. Porque o versículo 1, como o Marquinhos acabou de ler, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Muita gente acha que assim, eu tendo Deus como meu pastor não vai me faltar nada, como o Marquinhos comentou. Mas na prática não é assim. Deus não age dessa forma assim, você me segue, você vai ter tudo. Não é dessa forma. Até porque as traduções bíblicas, às vezes, não é que esse texto está traduzido errado, mas transliterando ele para o gerúndio, no nosso português, melhor dizendo, ele ficaria mais bem expresso assim: O Senhor é o meu pastor e a sua presença não me faltará. E quem tem Deus tem tudo, já ouviu esse ditado, né? Tudo de acordo com a sua vontade e a sua necessidade. Agora, deixa eu jogar aqui para vocês. Uma pessoa que serve a Deus pode passar dificuldade, pode faltar as coisas na vida dela, principalmente essenciais e básicas? Claro, sem dúvida nenhuma. O próprio Senhor Jesus mesmo, ele passou por dificuldades. Quantos profetas bíblicos passaram por dificuldades? Quantos apóstolos mesmo passaram por dificuldades? Os cristãos do primeiro século ali, quanta dificuldade eles passaram, enfim. Digamos, o fato de seguirmos a Deus, de crermos em Deus, isso não significa que nós não vamos ter problemas na nossa vida. Essa ideia de que se eu estou com Deus, eu vou ficar rico, eu vou ter tudo que eu quero, isso aí nós podemos chamar de teologia da prosperidade. Isso aí não é bíblico, muito pelo contrário, isso é uma grande e tremenda armadilha que foi criada, né, para que as pessoas fizessem não a vontade de Deus, mas assim a vontade de outras pessoas que têm segundas intenções. Exatamente. Teria tanta coisa para falar só desse versículo 1, né? Mas a gente tem que tirar tempo para os outros dias também. Então seria aí o versículo 1, a sua presença, a presença de Deus não nos faltará nunca. Pode ler o versículo 2, Marquinhos? Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Exato. O versículo 2 aí arremete para a gente a ideia de que Deus sempre traz descanso e provê um lugar de paz para a gente.
Porque logo depois o versículo 3 vai complementar o verso 2. Se quiser passar para a leitura, pode ler. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor de teu nome. Por amor de seu nome. Então, por amor de seu nome, Deus nos coloca em caminhos de retidão e nos traz paz. Sempre. Por amor de seu nome, ele nos guia nas veredas retas da sua justiça e nos traz paz. Versículo 4. Ainda, esse aqui é o mais célebre, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar esse verso, o verso 4 aqui, ó. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha só, novamente aí arremetendo ao versículo 1, que fala que o Senhor é o meu pastor e a sua presença não me faltará. É basicamente a relação de um pastor e a ovelha, porque o bordão e o cajado que consolam, né, é o que o pastor usava ali para guiar as ovelhas no pasto. Então aí você vê que quando a ovelha tem um pastor que guia ela nas veredas da justiça por amor de seu nome, nada vai faltar ali da presença dele. Tem tudo, né? Então assim, você vê que o versículo 1, o Senhor é meu pastor e a sua presença não me falta, tem tudo a ver. Ele vai desdobrando aí de acordo com o que a gente vai lendo. Então o versículo 4 fala que mesmo que meus caminhos sejam tortuosos ou caminhos de morte, eu não preciso temer, porque a sua palavra e a sua presença sempre vão me consolar. É desdobrativo, né? Certo. Aí você vê que essa história de que o versículo 1 fala que quem segue a Deus tem tudo e não falta nada, não está em harmonia com os outros versículos para baixo. Pode falar, Rodrigo. Tipo, aqui é tudo simbólico, né? Tipo, o pastor e tem as ovelhas. No caso, o pastor é Jesus. E no caso, a gente é as ovelhas. De acordo com essas coisas, tipo, que Deus é o pastor, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Tipo, a ovelha assim passa dificuldade, a ovelha pode machucar, fica doente, assim como nós. E sempre o pastor tá guiando a gente. E assim a gente aplica na vida. Principalmente se ela for desgarrada, se ela fugir do rebanho, se ela fugir do caminho reto. Porque aqui fala, guia-me nas veredas. Né? Então se ela fugir, ela pode machucar, ela pode vir a ficar perdida, exatamente como você falou. Assim como a gente. Bem por aí. Versículo 4, até já comentamos aqui, mesmo que nossos caminhos sejam tortuosos ou de morte, a palavra de Deus e a sua presença sempre vai nos consolar, né? Que seria o bordão e o cajado. Versículo 5. Só gostaria de falar assim, só uma coisinha bem rapidinho, Marcos. Pode falar, fica à vontade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, muitas pessoas acham que isso aqui tem a ver com morte, não é isso. Ainda poderíamos dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu ande por muitas dificuldades. Esse vale da sombra da morte aqui, nós podemos dizer que são dificuldades, talvez. Seria sombra e não a morte. Não a morte, né? Sombra, ou seja, está à beira. À beira. Muito bem. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Esse versículo dá pano pra manga. Principalmente pregações e interpretações que a gente vê por aí. Eu já fiz um estudo aqui, eu acho bem interessante, eu quero contribuir aqui resumidamente, mas eu quero ouvir vocês primeiro. Não, Marcos, contribui aí primeiro você. Tá bom então. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Esse versículo aqui, ele tem sido erroneamente compreendido e interpretado por pregadores, líderes religiosos que eu já vi por aí, né? Porque hoje você vê muita coisa na internet, as pessoas compartilhando, manda vídeo para você no seu WhatsApp, no seu Messenger, sua rede social, enfim, na televisão, né? E eu já vi pregadores aplicarem esse versículo, melhor dizendo, como se fosse uma ostentação, né? Porque tipo assim, ó, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
E aí, se você serve a Deus, você é aquele servo obediente de Deus, ele vai preparar uma mesa farta, cheia de coisas gostosas, na presença dos seus adversários. Eu já vi pessoas aplicar, né, dessa forma esse versículo, Ó, que é Marcos. uma forma muito medíocre, né? Isso aí é teologia da prosperidade, hein? Também. Eu acho que muita gente pega o Salmo 23 e transforma ele em teologia da prosperidade, né? Porque tem tudo a ver com dentro do raciocínio dessas pessoas. E se você for parar para analisar, principalmente texto, contexto, história, época e cultura do texto, você vai ver que não tem nada disso. Ah, porque o meu servo bonzinho, meu filhinho ali que faz tudo que eu peço, eu vou preparar uma mesa maravilhosa para ele e os outros vão ficar ali passando vontade. Mas que Deus mais medíocre e injusto esse, né? Que ama só alguns e outros não, né? É meio complicado isso daí. E ama só aqueles que dão alguma coisa, né? Enfim. Depositam quantias no altar, né? E por aí vai. Mas só que esse versículo também tem tudo a ver com o que eu falei no começo. O Salmo 23 ele pode ser entendido também como um salmo de reconciliação. Então, dentro da cultura ali judaica, eles tinham o costume de que, quando eles precisavam se reconciliar com alguém, eles faziam um banquete, chamavam a pessoa para almoçar e ali eles pediam desculpa e depois a segunda parte do salmo, do versículo, unge-me a cabeça com óleo porque o meu cálice transborda, era o óleo de mirra que eles usavam, que era um perfume, né? Então eles tinham o costume de ungir-se, né? De ungir-se, deixar-se ali fazer o seu processo de purificação que eles tinham ali na cultura deles. Então nada mais é que o versículo 5 que prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, eu vou preparar com a ajuda do Senhor um banquete para eu reconciliar e pedir perdão para aquela pessoa que eu não estou bem com ela. E ali eles conversavam, decidiam tudo ali que tinha que decidir, né? Reatavam a amizade e para selar eles usavam ali o ritual de mirra, de óleos e iguarias especiais. Tipo assim, Marcos, como você falou, pra ser mais exato assim, seria você chamar alguma pessoa ali pra comer alguma coisa e conversar sobre tudo que vocês já brigaram, né? Pedir perdão. Exatamente. Tanto é que até hoje tem gente que usa esse costume, né? Tipo, assim, às vezes não é. Às vezes o pessoal chama mais, né? Tipo assim, reúne em grupo, né? Pra ficar mais fácil de resolver e já resolve todo mundo também. Mas isso também é um costume que tá deixando muito de ser usado. O amor de muitos se esfriaria, né? Então, os bons costumes a gente tem que preservar, né? Por mais que a gente às vezes acha que são monótonos, são antigos, né? Coisa do meu pai, da minha avó, mas tem bons costumes que a gente tem que passar para frente, não deixar morrer nunca. Isso mesmo de você fazer um banquete, gente, uma comida especial ali para receber alguém e você se reconciliar. Como é que Deus não abraça essa causa, né? Como é que Deus não aprova isso? Mas enfim, olha só quanta coisa a gente pode tirar de um simples salmo aí de 6 versículos, né? Terminamos de discutir aí sobre os 5, vamos passar para o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Novamente aí o versículo 6, complementando tudo aquilo que a gente falou do versículo 1. O Senhor é o meu pastor e a sua presença não vai me faltar. Então o versículo 6 aqui ele fecha com chave de ouro o que começa lá no versículo 1, né? Porque a bondade e a misericórdia certamente me seguirão se a presença do Senhor não me faltar. Todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque o Senhor é o meu pastor e a sua presença não me faltará quando eu tiver ele como meu pastor, né? Fechou com chave de ouro? Vocês querem contribuir? Pode falar mais alguma coisa? Nesse versículo aqui, é como se fosse assim, o seu único amigo ali que vai ser fiel contigo vai ser Deus. O pastor. Ele vai ser o único que vai estar ali contigo em todos os momentos, nos difíceis, nos bons. Vai ser o único pra gente. Exatamente. Jesus Cristo é o nosso único amigo de todas as horas. Então tá, parte de segunda-feira, vocês viram só como é interessante a parte de domingo, você fazer uma exegese do texto que é citado na parte de sábado, né?
E aí tem jovens que eu sei que não estão fazendo a mão aí a parte de domingo, né? Ah, não vou fazer não, já pula para a parte de segunda, mas a parte de domingo é importantíssima, viu, gente? Não deixa de fazer, porque é onde você esmiuça o texto, né? Você garimpa tintim por tintim ali e coloca a sua opinião aí escrevendo à mão na parte da lição. Parte de segunda-feira, o título é Em Harmonia com as Escrituras. Em Harmonia com as Escrituras. Antes da gente passar, deixa eu ver aqui se o pessoal está interagindo. Não, até agora nenhum comentário. Pessoal, vamos interagir, gente. Fica à vontade para comentar aí. Não é só a gente ficar falando aqui, né? Vocês podem participar também. Então vamos lá. Parte de segunda-feira, Em Harmonia com as Escrituras. A lição da semana passada enfatizou a importância de ter a palavra de Deus como fonte principal, aquela pela qual todas as outras fontes devem ser julgadas. Uma grande contribuição dada pela Igreja Adventista é o dom de profecia manifestado na vida e obra de Ellen White. Muitas aplicações práticas dos princípios bíblicos são reveladas por meio de seus numerosos escritos. Muito bem, como a gente falou aqui a semana passada e hoje aqui a lição de segunda está dando uma pincelada no que já foi discutido, a Bíblia tem que ser a única regra de fé de todos nós. O tempo todo ela tem que ser a última palavra, né? Mas nós podemos também conseguir compreensão de certos textos através de livros históricos, de artigos científicos, tudo que complementam aquilo que a Bíblia já diz. E Ellen White, ela foi uma escritora de grande importância para o meio cristão. Ela escreveu coisas maravilhosas. E você vê, inclusive, olha só que a lição traz para a gente aqui, ó, um resumo de algumas coisas que ela escreveu. Inspirada pelo Espírito Santo, ela escreveu sobre vários assuntos. Olha só, saúde, educação, casamento, família, mordomia e finanças, profecia, ministério, evangelismo e também nutrição. Uma área pela qual ela escreveu extensivamente e com muito conhecimento foi a espiritualidade. E a respeito de como saber a vontade de Deus, ela escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Há 3 modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade a nós, para guiar-nos e capacitar-nos a conduzir outros. Deus manifesta sua vontade por meio das Santas Escrituras. Sua voz também se revela em providenciais atuações e também pelos apelos do Espírito Santo. E agora eu quero passar aqui para mim não ficar falando sozinho demais, né? Marquinhos, o que você tem a dizer sobre esses 3 modos pelos quais o Senhor revela sua vontade que Ellen White citou aqui no seu livro? Bom, para começar, eu gostaria de dizer que eu acho muito interessantes os escritos da nossa irmã White, apesar de eles serem muito bombardeados por pessoas criticadas, enfim, mas são pessoas que provavelmente não conseguem compreender a amplitude e o grande propósito com que ela escreveu, né? Ou não leram, né? O grande propósito com que ela escreveu é orientar no caminho do Senhor. Agora, se você me permite, gostaria de falar um pouco aqui sobre esses 3 métodos, essas 3 formas. A primeira que ela vem trazer são as Escrituras. Isso não tem nem o que discutir. Agora, quando ela fala também da providenciais atuações de Deus, para a gente poder reconhecer essas atuações, para a gente poder enxergar e perceber elas, ela fala assim também, ó, se dele não nos separarmos andando em nossos próprios caminhos. Nós precisamos estar ligados, ou pelo menos tentar, né, estar ligados a Deus. Pode dar um exemplo aqui de providenciais atuações? Por favor. Um exemplo prático, real, que aconteceu comigo? Bom, né, aconteceu comigo, não que eu fosse o centro da situação. Estava acontecendo com uma pessoa da minha família, e essa pessoa, ela precisava de uma internação médica, né? Quem me conhece sabe que é a minha esposa. Ela precisava ser internada e já estava tudo resolvido para ser internada. Tudo.
já estava tudo resolvido. E quando eu fui ligar no hospital para confirmar, para saber o que horário que eu tenho que levar, enfim, aí veio a seguinte notícia, que ela não estava no mapa cirúrgico. O médico não tinha passado o nome dela lá para o mapa cirúrgico, né? Fiquei muito apreensivo nesse momento. Esse mapa cirúrgico seria a lista de espera? O mapa cirúrgico seria uma lista que os médicos que vão fazer cirurgia, eles mandam para a equipe lá de enfermeiros, e aí eles já têm ali uma ideia de quem vai ser, quem que vai operar, o que vai operar, enfim. Para eles já prepararem ali as salas de cirurgia. Uma lista de pacientes. Uma lista de pacientes específicos para realização de cirurgia. Bom, liguei para o médico. Demorei meia hora para falar com ele. Aí ele me explicou que não tinha problema porque ele tinha mandado o nome dela de última hora. Aí fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo, muito tranquilo. Aí liguei no hospital de novo e conversei com a atendente lá no hospital, muito gentil a atendente, de passagem. Ela disse o seguinte, ela perguntou se a minha esposa, se o nome dela estava na lista do SUS Fácil. Aí eu nem sabia o que era isso. Aí ela explicou para mim que o nome da minha esposa deveria estar nessa lista. E aí eu fiquei desesperado, porque aí eu não sabia o que fazer. Aí a minha atitude foi a seguinte, eu orei, eu chamei ela, falei para ela, vamos orar, né? Porque o negócio não está dando certo, não está dando certo. Aí nós oramos muito, e aí de repente eu resolvi ligar novamente no hospital. E aí a mesma atendente, eu não vou esquecer o nome dela, não vou mencionar o nome, porque não tem necessidade. Aí eu comecei a conversar com ela, expliquei a situação, e aí, simplesmente, de uma forma muito simples mesmo, ela pediu o número da ficha de internação da minha esposa. Ela pediu o número da ficha, eu passei para ela, e ela disse para mim assim, Marcos, fica tranquilo, eu vou mandar esse número aqui, para a pessoa responsável aqui, né? A pessoa que é responsável para para resolver todas as questões, eu vou mandar. E assim que tiver tudo resolvido, eu falo com você. Tá bom? Pronto, desligamos o telefone e fiquei esperando. Aí depois de 1 hora estava tudo resolvido. Ou seja, uma coisa que já poderia ter sido resolvida há muito tempo, não foi resolvida. E de repente Deus, através de uma pessoa, com um simples telefonema, ela conseguiu resolver. Ao meu ver, é a providência de Deus. Ao meu ver, né, Deus usando uma pessoa para resolver aquela situação ali para mim. Então, no caso aí, você aplica como providenciais atuações. Eu acredito sinceramente que sim, foi uma providência de Deus, sem dúvida nenhuma. Todos nós temos várias experiências, né? Mas agora eu quero que você fale mais um pouquinho aí, Marquinhos, sobre os apelos do Espírito Santo. Você tem alguma experiência? Todos nós temos, né? Sem Mas dúvida. Você tem uma aí marcante que você pode dividir com a gente? Rodrigo, Luan também, se prepara aí se vocês querem falar primeiro? quiserem contribuir com a gente, tá bom? Eu me lembro de quando eu estava estudando a Bíblia, eu entendo assim, os apelos ou impressões do Espírito Santo, eu entendo assim. Quando eu estava estudando a Bíblia, e aí um dia eu assisti uma mensagem pelo canal Novo Tempo, né? E aí quando o pastor terminou de transmitir a mensagem que ele tinha, ele fez um determinado apelo, e aquilo ficou na minha cabeça por semanas, Marcos. Semanas aquele apelo, e aquilo sempre me incomodando, sempre falando, e toda hora eu lembrava daquela situação, toda hora, todo momento eu estava sempre lembrando, e meditei naquilo por vários e vários dias, e aquilo estava sempre na minha cabeça. Eu ia dormir, aquele apelo estava no meu coração, eu acordava, eu lembrava daquela situação, e foi indo até que eu tomei uma decisão que mudou completamente a minha vida. O Espírito Santo, ele faz esses apelos, essas impressões, ele faz, na verdade podemos dizer que são chamados que ele faz para a nossa vida, né? Chamados especiais? Chamados especiais e chamados
do dia a dia também, né? Que existem grandes decisões que a gente toma, mas existem pequenas decisões também. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa ou está deixando de fazer alguma coisa e tem sempre aquela vozinha lá no fundo lá, ó, isso aí não está certo, ó, isso aí você deveria fazer, né? Quem é cristão, quem né, acompanha ali, estuda a palavra, procura, busca, entende do que eu estou falando, não é mesmo? Eu até tava comentando com os meninos ontem, é mais ou menos o que os desenhos animados mostram pra gente. Um diabinho num ombro, falando no ouvido, e um anjinho no outro, né? Porque a nossa vida, ela gira em torno disso, de decisões, o tempo todo. E você vê, de fato, essa luta, esse grande conflito aí na nossa vida, né? Sempre Deus e o inimigo de Deus disputando a nossa consciência, a nossa mente, a nossa atenção. Então, resumindo aqui a parte de segunda-feira, para finalizar aqui, no finalzinho a lição fala, né? Deixa eu ver, o penúltimo parágrafo fala o seguinte: portanto, as 3 maneiras pelas quais Deus revela sua vontade são a Bíblia, suas atuações providenciais e as impressões do Espírito Santo, aquilo que é impresso na nossa mente, como o Marquinhos colocou aqui. As atuações providenciais podem ser casuais, coincidências, como o caso lá da parte da história de sábado, experimentais, históricas e até sobrenaturais. Se Deus achar que deve, né, fazer um acontecimento aí sobrenatural, fora do natural, do curso natural da vida, ele vai fazer. Devemos notar que nem toda porta que se abre significa necessariamente a vontade de Deus, e nem toda porta que se fecha significa que não seja da sua vontade. Isso daqui é um ponto muito interessante, eu quero ouvir vocês aí. Rodrigo, o que você tem para falar para a gente sobre esse negócio aqui? Deixa eu ler de novo aqui para você, aonde está falando aí, ó. Nem toda porta que se abre significa necessariamente que seja a vontade de Deus, nem toda que fecha significa que não seja a vontade dele. Nós devemos examinar tudo. Aí, em face disso, às vezes abre uma porta aí e a pessoa acha que foi Deus e na verdade não era nada. É tipo um emprego. Você tem aquele emprego que tá louco, teu sonho, aquele emprego lá, tudo certinho lá, mas é no sábado que você vai ter que trabalhar. Aí já vê que não é Deus que tá fazendo isso. A pessoa pode achar. Chega o microfone, assim, isso, por favor, repete, por favor. Em questão, tipo um emprego. A pessoa vai lá, ganha aquele emprego, que ela vai ganhar muito bem, tudo certinho, o patrão é bom, paga direitinho, mas a pessoa, o emprego tem que trabalhar dia de Tem sábado. que transgredir o mandamento. Aí já fala, mas Deus que colocou isso na minha vida, a verdade não é Deus. Pode ser o inimigo tentando enganar, usando pro ele e deixando no caminho errado a pessoa. É meio complicado. Deus te dá um emprego que vai fazer você transgredir a lei dele, né? Aí fica meio controverso, né? E uma porta que se fecha. Peraí, deixa eu só sintonizar aqui. Eu tava olhando de cá na parte de terça já. E uma porta que se fecha e que significa que não seja da sua vontade. De Deus. Uma porta que se fechou ali. Deixa eu só ler de novo aqui, ó. Nem toda porta que se fecha significa que não seja a sua vontade. Às vezes uma porta se fecha e você pensa, nossa, perdi aquilo. Mas era da vontade de Deus que aquela porta se fechasse. Isso é questão de propósito, né? Que Deus tem o melhor pra tu lá na frente e tá falando, não, esse aqui agora é melhor você não fazer isso, que lá na frente que eu vou te dar uma coisa melhor que você pode ganhar demais na vida, ter mais prosperidade, ajudar mais, tipo... Você já teve alguma experiência que você aplica isso? Já, em questão lá de emprego. Eu consegui um emprego numa pelaria e ganhar um dinheiro muito bom, mas eu acabei ter que trabalhar no sábado, aí peguei e não aceitei. Entendi. Luan, você quer comentar sobre essa parte aqui? Não? Então tá bom. Vamos passar. E você aí que está nos assistindo, por favor, participe com a gente. Eu vou fazer mais um apelo aqui. Igual o Espírito Santo faz apelo com você, eu vou fazer. Participe com a gente. Deixa eu ver se tem alguém aqui que participou, se tem algum comentário. Não, até agora não. Vou ter que chamar o grilo para cantar aqui, né? A gente olha para os comentários, até imagina o barulhinho do grilo, né? Cri, cri, cri. Ninguém participando, gente. O que está acontecendo? Você estudou a lição? Não estudou?
A lição está aí nos comentários, clica aí, participa com a gente, enriqueça aqui as nossas opiniões, nosso debate e nosso aprendizado. Vamos passar então aí para a parte de terça-feira, sabedoria e razão. Essa eu quero que você faça a introdução, Marquinhos. Parte de terça-feira com você aí agora. Sabedoria e razão, né? O apóstolo Paulo, ele fala que o nosso culto a Deus tem que ser racional. Deus, ele é racional. Deus, muitas pessoas, já conversei com isso sobre esse assunto com muitas pessoas, pessoas da minha família, que têm uma visão muito emotiva de Deus, né? Acha que Deus atua muito na emoção. Não que Deus não atue na emoção, Deus atua na emoção sim, mas muito além das emoções humanas, Deus, ele é racional e ele quer que o nosso culto, a nossa adoração a ele, seja racional também. Tá certo? Né? Deus não quer, sim, pessoas que atuem somente, são guiadas somente pela emoção, pelo sentir, né? Pelo imaginar. Não, Deus, ele quer pessoas, servos, que são guiados pela razão e não somente pela emoção. Bom, aqui na lição, a lição ela traz aqui mais uma visão, ela amplia. Lembra que Ellen White fala das 3 formas pelas quais Deus se revela, né? Pela escritura, pela sua providência, né? E pela impressão do Espírito Santo. Mas aí a lição aqui também ela vem trazer que Deus pode revelar a sua vontade através de 2 aspectos, através da sabedoria de pessoas mais vividas. Será que dá para a gente ler Provérbios 15, 22, Marcos? Pode. Vamos ler? Vamos abrir lá. Eu vou pedir aqui para os nossos cooperadores e ledores aqui, ou o Luan ou o Rodrigo, para dar uma olhadinha lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 22, porque é bastante interessante. Deixa eu só abrir aqui. Provérbios 15, 22. Pessoal, deixa eu só ver um negócio aqui, antes de vocês lerem. Me parece que o Facebook não está atualizando para mim os comentários aqui. Deixa eu atualizar aqui, porque eu acho que alguém comentou e eu não vi, tá? Eu estou o tempo todo fazendo apelo aí para vocês comentarem e eu acho que eu não vi, então vocês me desculpem. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Espera aí, só um minutinho. Não, né? Não, você está acompanhando aí, né? Ah, tá, desculpa. Então é porque o pessoal não entrou na página, eu não estou vendo os comentários, então tem que entrar no seu perfil, Lu. Ah, sim, tá bom. Nossa, desculpa, gente, eu não tinha visto. Espera aí, deixa eu dar uma olhada. Tia Elaine, feliz sábado. Stephanie, você comentou aqui, Stephanie. Nem sempre é Deus que está com a mão na maçaneta, né? Muito bem colocado, né? Essa questão aí de vontade divina, né? Nem sempre é Deus que está com a mão na maçaneta para abrir ou fechar portas. Muito bom, Stephanie. Olha, gente, faça igual a Stephanie. Comenta aí a nossa live para a gente interagir aqui juntos no assunto, tá bom? Então vamos lá, Provérbios 15, 22, pode ler? Os planos fracassarão por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha só, a Bíblia aqui ela está nos orientando a buscar conselhos, certo? Mas tudo tem um porém, né? Nessa vida, a minha mãe, tadinha, na sua simplicidade e ingenuidade, ela sempre falava para mim, Marquinhos, na vida tudo tem um porém. E aí eu quero fazer algumas perguntas aqui
Ó, a gente tem que pedir conselho, a gente pode pedir conselhos quando a gente tem uma decisão para tomar, tem alguma coisa para ser feita, se a gente pode tomar, a gente pode pedir conselhos para as pessoas, certo? Mas existem alguns critérios que a gente tem que obedecer para poder pedir conselho para alguém. E a própria lição aqui ela vem falando, tá certo? Eu gostaria de perguntar, posso perguntar para vocês aqui, o Rodrigo, o Luan? Pode perguntar? O que vocês acham aí? Que tipo de pessoa você procuraria para pedir orientação em relação a uma decisão que vocês têm que tomar? Não vale colar da lição. Não vale colar da lição, porque a lição é eu que vou colar dela. Cara, certo, tipo, primeiramente eu ia fazer uma oração pra Deus, pedir se ele pudesse me ajudar, né? Pelo menos enviar uma pessoa e conversar com uma pessoa, sabe? Uma pessoa com mais experiência. Vamos dizer que nem aqui o Marcos Cogo, o Marcos Balbino aqui, tem experiência de vida, mas então eu iria pedir também conselhos a eles. Chamou a gente de velho, Marquinhos. Mas vocês é velho mesmo. Velhos não. Sábios. Aí melhorou. Então é isso, eu ia pedir pra quem tem mais experiência de vida, ia pedir conselho do que pode ser melhor, qual a decisão que posso tomar, e ia pedir a Deus também, fazer uma oração pra ver o que ele podia responder. Igual o Luan falou, como uma pessoa mais experiente, mais velha no caso, né? Mas também, tipo, muitas pessoas procuram conselhos na internet, em livros, coisa, mas sempre a gente tem que colocar na nossa cabeça que a Bíblia é sempre a última palavra, que a gente sempre tem que seguir a Bíblia. É exatamente isso que a gente está estudando desde a parte de sábado aqui. Uhum. Né? Porque o título fala Revelações da Vontade Divina. Então a palavra de Deus ela tem que ser o martelo que bate ali, né? A sentença na nossa vida. É claro que conselhos de pessoas mais sábias, mais vividas, não que as pessoas jovens não saibam dar conselhos, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que busca conhecimento, principalmente para a sua vida, aquilo que foi bom para ela, ela pode passar aquilo para frente. Isso é muito válido. Nem sempre precisa ser necessariamente uma pessoa mais velha. Mas só que as pessoas mais velhas, a lição deixou claro aqui que elas têm mais experiência, já viveu coisas, né? Sabe muito bem, principalmente nossos pais, né? Que às vezes você pensa que, meu pai, minha mãe tá exagerando. De fato, às vezes os pais exageram, vou concordar, né? Porque eu sou filho também. Mas só que a maioria das vezes é sempre um cuidado, sempre querendo o seu bem. Então a gente tem que pelo menos avaliar ali o que seu pai, sua mãe tá dizendo, tá explicando para vocês antes de tomar as decisões, né? Isso aí, complementando aí o que o Marcos falou, finalizando essa questão aí de buscar conselhos, para a gente buscar conselho com essas pessoas mais sábias, pessoas tementes a Deus, e pessoas que a gente sabe que gostam da gente, né? É muito importante a gente ter isso em mente, né? Pessoas que gostam da gente e também pessoas que realmente servem a Deus, né, com sinceridade. Eu queria que você lesse aí o terceiro parágrafo, Marquinhos, que falou tudo aí que você tá complementando aí. Eles devem saber quem você é e desejar o seu bem. Esse aqui, né? Isso devem mesmo. conhecer seus valores, sua visão de mundo, seus objetivos de vida, sua história, seu caráter e suas experiências. Em resumo, eles devem amar você. Eles também precisam ter experiências de vida. As pessoas mais sábias geralmente são mais idosas. Isso aqui complementa o que o Marcos falou. Não precisa ser uma pessoa mais velha, pessoas mais jovens também sabem dar conselhos. Mas pessoas mais velhas geralmente passaram por erros, fracassos, sucessos e outras experiências. Assim, podem orientar de maneira mais segura aqueles que buscam seus conselhos. Nada como ter experiências de vida, né? Principalmente porque isso reflete prática. Porque às vezes você, tendo uma visão de mundo, você ainda está na teoria. Certo. Mas uma pessoa que é um pouco mais velha que você, já passou pela sua idade que você está vivenciando a faixa etária que você está, ela já passou pela prática. Então ela pode te dar bons conselhos. Olha, eu fiz assim, não deu muito certo. Então acho que você deveria tentar ir por esse lado aqui que é melhor.
Então, realmente reflete sobre essa questão. Mas, voltando a dizer, nem sempre, geralmente são mais idosos, mas nem sempre precisa ser necessariamente pessoas idosas, viu, gente? Porque tem jovens de valor, jovem que realmente busca ser sincero, ser muito coerente no que faz e que pode contribuir muito aí para o crescimento não só espiritual, mas também profissional de alguma pessoa, de algum jovem. Bom, dando sequência aí, a outra forma, então, no total, nós temos 5 formas aqui na lição, né? Aquelas 3 primeiras, que Ellen White fala, né? Que é a Bíblia, as providências de Deus, a impressão do Espírito Santo, conselho dos sábios, e agora a quinta, no caso, é a razão. Isaías, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim, ó: venha a mim, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Tem versões bíblicas que diz, né, venha a mim, arrazoemos, né? Arrazoemos. Que no caso remete à razão, né? Nossas decisões precisam ser analisadas. Agora eu vou ler a lição, gente, porque a lição está muito boa nessa parte aqui, viu? Aliás, essa lição de jovem é muito boa, viu? Precisam ser analisadas racionalmente. Palavra-chave aí, ó. Racionalmente. Sim, Deus às vezes faz coisas sobrenaturais, extraordinárias, sem dúvida nenhuma, né? Mas, de certa forma, elas ainda devem ser analisadas pela razão. O Senhor pode estar tentando transmitir algo por meio de nosso raciocínio. Deus nunca faz nada que seja totalmente sem sentido, nem absurdo e sem propósito. A razão e o discernimento podem ser úteis para aplicar os princípios bíblicos ao contexto de cada caso ou decisão a ser tomadas. Já vi várias pessoas baseando a sua fé, pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, que ficam baseando a sua fé no que elas sentem, E eu me pergunto, e quando elas não sentirem nada? E quando elas não sentirem a presença de Deus? E quando elas não sentirem que Deus está com ela? O que elas vão fazer? O mais adequado no nosso relacionamento com Deus é crer, ter fé. Deus, ele é um ser sobrenatural. Deus pode fazer coisas extraordinárias se Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser, não é verdade, né, gente? Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas, no princípio de tudo, da nossa fé, ela precisa ser racional. Porque Deus, ele não quer conquistar a nossa emoção. Porque podemos dizer que a emoção vem do coração, certo? E o coração ele é enganoso. É enganoso. Então, vamos tomar cuidado com essa parte. Deus, ele quer a nossa racionalidade, ele quer o nosso culto racional. Ele quer conquistar a nossa racionalidade, até para que, dessa forma, a nossa fé vai ser uma fé muito mais firme e muito mais fundamentada do que apenas uma fé baseada em emoções. Não sei se faz 2 ou 3 semanas atrás, a gente tocou num ponto que falou um pouquinho sobre a humanidade de Cristo. Dentro desse contexto de emoção que o Marquinhos colocou aqui, que a gente tem que agir muito pela razão e pelo raciocínio também, se Jesus Cristo agisse pela emoção, ele não iria morrer na cruz. Então, hein? Porque pense bem, ali mesmo no Getsemane, ele pediu que Deus, se possível, passe esse cálice de mim. Era a face humana de Cristo se manifestando ali. Então, se fosse por caso de emoção, ele jamais teria morrido na cruz por nós. Sim, me lembrei de um personagem bíblico também. Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele não queria ir, não. Ele ficou, com medo e deu várias desculpas para não aceitar a proposta de Deus ali, o chamado de Deus. Se ele desse ouvidos à sua emoção, ao que ele estava sentindo, ao que ele pensava que ele era, ele também não ia aceitar. Mas ele confiou em Deus e ele acreditou em Deus. Exatamente. Joga a batata quente para a mão do Luan, que está muito quietinho. Luan, e aí, Luan? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de... Deixa eu só perguntar uma coisa para ele. Tá. Pode jogar batata quente na mão dele aí? O microfone é a batata.
Agora mas não fique com medo, não vai explodir não, tá? Luan, você já deve ter ouvido alguém falar uma frase assim, ó. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. O que você pensa disso? Cara, peraí, repete de novo. Se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. E a gente está vendo na lição aqui que se você procurar pessoas com mais experiência de vida, seus conselhos também podem complementar a nossa visão do contexto que a gente está vivendo, seja profissional ou espiritual, e vai agregar na nossa vida. Mas aí tem gente que fala assim, Luan, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Bugou? Então, vai carregando o loadinho aí, que a gente vai passar para a parte de quarta-feira. Mas antes de passar para a parte de quarta-feira, vocês podem ver os versículos da parte de quarta, tá? Eu dividi aí 2 leituras para cada um de vocês. Muita gente fala essa frase, né? Gente que adora falar esse negócio. Olha, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Se fosse bom. A lição trouxe para a gente aqui conselhos maravilhosos a serem aplicados no nosso dia a dia. Né? Isso aí é fato. Agora, eu posso até concordar com essa frase em partes, no sentido de que, se você for procurar uma pessoa que não tem princípio nenhum de vida, não respeita princípio nenhum de Deus, de Bíblia ou do seu cristianismo na prática, e você vai procurar uma pessoa dessa para te dar um conselho, aí não dá, né? Eu mesmo já recebi cada conselho que, meu Deus do céu, se eu tivesse seguido, Deus me livre, né? Agora, quando uma pessoa falar para você, olha, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, você pode replicar para ela o seguinte, conselhos são bons sim, quando vem da pessoa certa. Agora, como avaliar a pessoa certa? A lição falou tudo aqui, né? Primeiramente, a pessoa tem que te conhecer, pelo menos um pouco, saber a sua visão, ela saber um pouco da sua história, seu caráter, sua experiência e, em resumo, elas devem amar você. Agora você vai pegar uma pessoa que está com a vida totalmente destruída na sarjeta e pedir um conselho para essa pessoa? Não dá, né? Aí não vai. Não vamos para os lados extremos. Então, quando essa frase chegar para você, você ensine a pessoa, passe esse conhecimento para ela. Olha, o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas eles são bem aplicados e bem aceitos quando vem da pessoa correta, tá bom? E a conclusão que a gente pode deixar dessa é a gente deixar equilibrado tanto a razão como a sabedoria. Exatamente, porque o texto aí, o título da lição de texto é sabedoria e razão. Tem que ter um equilíbrio. E o Marquinhos colocou também a questão da emoção, né? Deus pode agir de uma parte emotiva? É claro. Deus também é emoção, né? Porque o amor, ele remete também a um sentimento de emoção em determinada classificação. Mas você não pode achar que também tudo ali aquela coisa emotiva ali, é providência divina, ou também que tudo tem que ser racional. Senão você fica descrente, querendo que tudo seja provado racionalmente. Mas se esquecendo de que o justo vive pela fé também, né, gente? Parte de quarta-feira? Pronto? Estão aí na agulha? Então, parte de quarta-feira, a relação aí dos textos que os meninos vão ler aqui, com o versículo que a gente leu, o texto-chave, que é o Salmo 23. Lucas 14, Rodrigo, você vai ler do 28 ao 32, depois Atos 29 ao 39, são 10 versículos aí. E entre meio a duas leituras, ô Marquinhos, você pode fazer a ponte aí, por favor. Pode começar. Tá, antes de você começar, deixa eu ver aqui se o pessoal está interagindo. E pode ler. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular, a despesar, como é que tá desprezar? Não se assenta primeiro para calcular a despesa e a verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os ali. Bom, aqui em Lucas 14, dos versos 28 e 32, aqui no meu resumo aqui eu não tenho a Bíblia, mas
É aquela passagem bíblica. É aquela passagem bíblica que traz o seguinte. Ali Jesus ele vem falando de uma ilustração que ele faz sobre uma pessoa que se assenta para construir alguma coisa. Ele tem que arrazoar e ele tem também que pensar se o que ele tem dá para ele fazer, construir aquilo ali. Né? É um verso que fala de planejamento, é uma passagem que fala de planejamento, certo? O Salmo 23, ele fala que Deus cuida da gente, de fato Deus cuida mesmo, mas isso não significa que a gente possa cruzar os braços e esperar as coisas acontecerem naturalmente ou miraculosamente. Aqui nessa passagem de Lucas, Jesus ele vem falando que na nossa vida, antes de começarmos qualquer coisa, a gente tem que ter um planejamento, para quando a gente chegar lá no meio daquela situação ali, a gente não ter uma surpresa e descobrir que a gente não tem capacidade de concluir aquilo ali, tá certo? O próximo texto é o texto de Atos. Quem vai fazer a leitura? Bom, Atos 8, do 29 até o 39 diz: falava e discutia com helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia e dali o enviaram para o Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos, que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome de Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias, ela que adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir-te conosco. Pedro atendeu-te e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-nos para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. Bom, aqui falando sobre Dorcas, acho bastante interessante, porque ela... eu vou confessar para vocês, gente, quando eu fui estudar a lição aqui, eu li o texto errado, viu? Atos, eu li lá em... Atos, eu li aquela passagem do eunuco e Filipe. Eu li achando que era a passagem, mas pelo jeito eu enganei, né? Sacoca é Fanta? Tá certo. Mas, falando aqui sobre essa passagem que o Luan acabou de ler, falando só um pouco, Dorcas era uma pessoa muito importante, era uma pessoa que cuidava das outras pessoas. Podemos dizer que Dorcas era um pastor que cuidava daquelas pessoas ali. Por isso houve uma comoção tão grande com relação à morte dela, tá certo? É uma pessoa que cuidava das outras pessoas, tá bom? Próxima leitura. Senhor. Timóteo 3, 1 ao 5. Segunda. Segunda. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, averedos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafiados, implacáveis, caluniados e, sem do mínimo se cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afantuados, mais amigos dos prazeres
que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe estendendo o poder, foge também deste. A gente vê isso daí hoje em dia? Não, né? Vê? Vê? Tem certeza? Ó, eu vejo. Ó, eu vejo. São lobos travestidos de cordeiros. Os verdadeiros inimigos de Deus. Se são inimigos de Deus, são nossos inimigos também, Marcos? O que você acha? Olha, são nossos adversários. São nossos adversários, né? Sem dúvida nenhuma, porque às vezes a gente tenta, né, levar a palavra, pregar ali um Deus, vou tentar explicar de uma forma bem simples. Nós tentamos pregar um Deus que faz sentido, um Deus que é racional, um Deus que é compreensível, um evangelho que faz sentido para as pessoas. Tentamos pregar esse tipo de evangelho. Mas aí vem outros que pregam um evangelho que distorce tudo isso. Pregam um evangelho que ilude muitas pessoas e outras pessoas, esse evangelho, ele enoja. Algumas pessoas, elas são enojadas com o evangelho que é pregado por esses falsos líderes, e muitas outras pessoas são enganadas com esse falso evangelho, né? Essas pessoas esses falsos pastores, na realidade, são os grandes inimigos de Deus, os grandes inimigos do verdadeiro evangelho. São nossos inimigos? Eu acredito que o Marcos usou o termo mais adequado aqui, são nossos adversários, né? Temos que respeitá-los, temos, né, que ter o respeito, mas nós precisamos também, de uma forma respeitosa e sábia, tentar, né, mostrar o verdadeiro evangelho para as pessoas, tá bom? Eu acho que inimigo meio que cria um bloqueio, né? Dá uma impressão de violência e agressividade, talvez, Um né? bloqueio, não quero ter nada. Nem relação, nem contato eu quero ter. Nada. Já o adversário, você ainda assim, não, é meu adversário, mas eu tenho que dar um jeito ali de desviar, usar uma rota Tá. para que a gente caminhe nela juntos. Vamos aplicar isso aí, ó. Nós temos ali 2 lutadores de boxe, eles não são inimigos, eles são adversários. Eles se encontram ali no ringue, frente a frente, né? E fazem ali o seu combate. Mas aí numa guerra, por exemplo, nós temos ali os inimigos, eles dificilmente eles vão se encontrar frente a frente para discutir alguma coisa, né? Bom, podemos seguir em frente com o próximo texto, Hebreus 1, verso 1 e 2. Bom, em Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o 2, diz: Havendo Deus outrora, falando muitas vezes de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Glória a Deus, porque a lição aqui ela vem falando de várias formas de você encontrar a Deus, encontrar a resposta de Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo ele vem falando que Deus, na antiguidade, Deus se revelou de várias formas, através dos profetas, e de juízes, e de uma série de homens guiados por Deus. Mas na época ali, aquela época ali anterior à época do apóstolo Paulo, né, um pouco anterior, Deus ele se revelou através do seu próprio Filho, ou melhor, ele se revelou através dele mesmo, feito homem em carne e osso. Né? A maior revelação que Deus tem de si mesmo, ela vem através do seu Filho Jesus Cristo. Muito bem. Lição de quarta-feira aí, também explanando pra gente, complementando os textos, principalmente lá o texto-chave, que foi o Salmo 23, destacando aí a parte, né, dos falsos pastores que foram comentados aqui. Lá no Salmo 23 a gente tem o verdadeiro pastor, o verdadeiro e bom pastor que guia as ovelhas a um aprisco seguro, né? E aqui nessa terra não é diferente. Nós temos também pastores muito bem intencionados, querendo ajudar as pessoas e guiá-las no verdadeiro caminho do evangelho, e tem aí uma gama, né, imensa de gente aproveitando do evangelho para questões financeiras
e às vezes até por própria maldade também, interesses pessoais, né? Parte de quinta-feira. O título já meio que traz aí um contexto para a gente totalmente real, que o título é Quando Deus Não Responde. Real no sentido assim de frustração, porque na parte de quarta-feira o Marquinhos colocou aqui desses falsos profetas que usam o evangelho para afastar as pessoas. E quando Deus não responde às orações de acordo com aquilo que a pessoa foi instigada a fazer pelo falso profeta, vem também a frustração, né? E aí começa a aversão e o bloqueio do evangelho, das igrejas e tudo que se diz o nome de cristianismo. A introdução da parte de quinta que eu quero ler com vocês fala o seguinte: há ocasiões em que, após termos orado, parece que Deus simplesmente não responde. Isso não significa que ele seja indiferente. Por alguma razão, ele não deu uma resposta imediata ao nosso pedido. Nesse caso, o melhor que temos a fazer é continuar confiando na soberania divina. Além disso, devemos ficar atentos a outros meios que Deus utiliza para comunicar a sua vontade a nós. É o que a gente já falou aqui nos dias anteriores da lição aqui, né? Lá os conceitos básicos da nossa regra de fé, que seria a Bíblia, os apelos do Espírito Santo, as atuações divinas por meios ocasionais ou sobrenaturais e também pessoas sábias que são tementes a Deus, a gente buscar conselhos, né? Quero passar para vocês aí. Eu acho que todo mundo já teve uma situação em que Deus não respondeu a sua oração. E de certa forma, muitas vezes a gente se sente frustrado. E a princípio a gente se frustra, né? Você fica pensando por quê e você fica questionando a Deus. Eu sei que tem alguns versículos que falam para a gente não questionar a vontade divina. Mas, como somos falhos e pecadores, a gente faz isso. A todo tempo a gente faz isso. Vocês teriam alguma experiência ou algo a contribuir aí sobre texto, Bíblia, livro, conhecimento? Bom, eu tenho uma experiência na minha família. Tava numa época muito difícil. E tipo assim, eu sempre pedia pra Deus pra melhorar, pra poder melhorar aquela situação. Só que eu via que cada vez mais ia piorando. E tipo assim, eu cheguei a questionar, eu falei, por que Deus tá acontecendo isso? Por que tá piorando? Quanto mais você orava, parecia que mais as coisas piorava, pioravam. mais o caos ia piorando. Eu falei, Deus, mas por que tá acontecendo isso? E eu ficava meio naquela dúvida. Aí depois de um tempo que as coisas melhorou, que eu fui encaixando, que aquilo dali foi a melhor forma de acontecer, para mostrar, vamos dizer, mostrou resultado mais para frente. Então aquilo dali foi bom ter acontecido, porque deu para entender toda a situação. Aí hoje está todo mundo tranquilo, todo mundo já resolveu os problemas. Então é isso, gente. Então digamos que assim, Deus não respondeu na hora a sua oração, É, porque nesse determinado tempo que passou e você ficou confuso por que Isso. ele não respondia, foi o tempo necessário para que ele desse uma lição, não só para sua família, para você também. isso. Aí acabou que todo mundo, depois disso, ficou todo mundo tranquilo. Uhum. Tá, deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver. Ô Marquinhos, vou perguntar para você. O que você acha da frase popular aí que o pessoal fala que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu não concordo muito com essa frase, não. Deus escreve certo por linhas certas, né? Certo? Deus, ele... Como que a gente podemos entender? Deus, ele é atemporal e Deus está acima de tudo. Digamos assim que Deus... podemos dizer que as nossas vidas é como se elas fossem uma partida de futebol acontecendo ali num campo. E Deus é o único espectador. Deus não, ele não é o único espectador. Existem anjos assistindo tudo o que está acontecendo. Mas Deus, ele pode intervir na nossa vida de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa permissão. Se a gente não permitir, Deus também não vai atuar e não vai interferir nas nossas vidas. Eu gostei muito do que o Luan falou, e complementando o que ele falou, nós podemos dizer o seguinte: às vezes nós oramos e Deus não responde, é porque o nosso coração, talvez a nossa vontade, ela já esteja predeterminada a alguma coisa.
E se Deus der a resposta dele, que é a vontade dele naquele determinado momento, o que vai acontecer? Nós podemos rejeitar a vontade de Deus, porque nós não estamos preparados para aceitar a vontade dele. É exatamente o que a lição falou aí no segundo parágrafo. Olha só. Para revelar não a indiferença de Deus, mas o dom do livre-arbítrio. No final, após esgotarmos todas as alternativas bíblicas e não bíblicas, ainda temos a oportunidade de escolher. Então, muitas vezes também a gente pode entender o seguinte: você está orando por uma coisa, pedindo a Deus por uma coisa, né, orando, mas na verdade a sua real intenção não é aquilo. Então Deus não vai agir contrariamente ao seu livre-arbítrio de escolha, porque Ele conhece seu pensamento. Tanto é que Provérbios, se não me engano, Provérbios fala que não sabemos orar, né? Não sabemos pedir porque pedirmos mal. Não sei se é Isaías ou Provérbios, me fugiu agora a memória, mas tem esse versículo, né, que fala: não sabemos orar, não sabemos pedir porque pedimos mal. O Senhor sabe tudo que é bom para a gente. E às vezes você está pedindo alguma coisa que não seja de acordo com aquilo realmente que você quer. E aí não tem como Deus atuar, porque senão Ele iria contra o seu livre-arbítrio de escolha. Isso Ele não faz jamais, né? E mais abaixo aqui da lição, ela vem trazendo para a gente assim, a questão de que Deus não é um sistema, nem uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa, tanto o Pai como também o Filho, tendo características de vida. Aí traz todos os versículos que comprovam isso, né? Se seguirmos determinada forma e executarmos certo ritual ou apertarmos botões, alguns botões de uma máquina, não devemos esperar que caia um pacote de doces do céu, né? O maná caiu do céu, gente. Tem gente que fala que ele tinha gosto de mel, né? Era doce. Mas nos nossos dias as coisas não funcionam dessa forma. A não ser que Deus queira. Deus pode fazer qualquer coisa sobrenatural acontecer ali para você entender alguma coisa ou te ensinar uma lição, né? Mas só que já não é mais dessa forma. Depois aqui embaixo fala a questão que o Espírito Santo inspirou as Escrituras, que é uma coisa muito real nos nossos dias, né? Colocar dúvidas na palavra de Deus, que ela é contraditória, é escrita por homens e blá blá blá. Você já conhece aí todos esses argumentos de quem não quer seguir, né? Ou não quer entender o livro. E depois aqui também a lição de quinta, no finalzinho fala: quando diligentemente pesquisamos as Escrituras e aplicamos os princípios da vontade divina em nossas decisões, estamos reconhecendo o Espírito Santo como aquele que nos convence e nos ajuda a decidir. Mas primeiramente, gente, vocês têm que permitir, né? Uma coisa é você querer estudar a Bíblia para poder debater e provar que ela é falsa e não permitir a vontade de Deus. E outra é você estudar a Bíblia para compreender a vontade de Deus e dar essa oportunidade dele agir na sua vida, principalmente no seu pensamento quando você pede. Se você está pedindo, você está abrindo as portas para ele atuar. Agora, se você não pede, não está nem aí, quer só atacar e acusar, Deus não vai arrombar a porta de sua mente nem do seu coração para fazer a vontade dele, porque ele é educado. Em Apocalipse 3:20 fala que eis que estou à porta e bato, né? Deus não chega arrombando como o inimigo dele faz. Também eu quero destacar aqui nessa lição de quinta, a lição ela vem falando aqui, ó, tá escrito assim, ó, para refletir que o Espírito Santo inspirou as Escrituras e falar por meio delas. O Marcos falou sobre isso, mas aí fala um negócio muito interessante, ó. Após as opções serem submetidas ao filtro bíblico e outros, se não existe nenhuma outra informação, a decisão ou escolha deve ser tomada tendo como base o assim diz o Senhor. Olha só que coisa interessante, né? No final de tudo, quando a gente não sabe o que fazer, já leu tudo, já fez tudo que podia fazer, aí a gente tem o direito de escolher, certo? Não é? A gente tem o direito de escolher, mas a nossa escolha tem que ser baseada no assim diz o Senhor. Então, seja o que for, seja como for o que vai acontecer, a nossa decisão, né, se Deus não revelou, se Deus não mostrou, se a gente não conseguiu enxergar, a escolha que a gente for fazer tem que ser baseada no assim diz o Senhor. Certo? O que é assim diz o Senhor?
Não, porque às vezes a gente lê aqui, né, pessoa, o que eles estão querendo dizer, né? Só para ficar claro aqui, O descontrair assim, um pouquinho. o assim diz o Senhor é simplesmente a vontade de Deus. O que já está revelado nas Escrituras, já está revelado nas Escrituras. Então, assim diz o Senhor, seria a Bíblia? Seria a Bíblia. Quando a gente fala a Bíblia, a gente está assim, talvez esteja assim, se resumindo muito. Mas Deixando simplório? o assim diz o Senhor é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a revelação de Deus. E aí a gente pergunta, onde que a gente encontra isso? Nós encontramos isso na palavra de Deus. Encontramos isso nos escritos do Espírito de Profecia. Encontramos isso nos conselhos de pessoas sábias, tementes a Deus. Não adianta a pessoa ser só sábia. Tem muita gente que é sábio e não é temente a Deus e não conhece Deus. É a pessoa que a gente busca conselho, onde a gente encontra a vontade de Deus, conselhos, né, que são da vontade de Deus, são pessoas sábias que tentam viver os princípios de Deus, tá certo? Exatamente. Ainda dentro aqui da lição de quinta-feira, deixa eu só ver como é que tá aqui. Tem a última parte aí também, Marcos, que fala que Cristo foi guiado pelo Espírito Santo, bastante interessante. Certinho, já você discorre sobre esse assunto aí, fechando aqui pra gente. Aqui, ó, tem bastante gente aqui. Larissa Bueno, bom dia, feliz sábado para você. A Larissa deixou aqui um comentário. Como fala na música Silêncio de Deus. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. E isso está acontecendo com a gente nos dias de hoje. Muito bem, Larissa, muito bem colocado. Realmente, se Deus ficou em silêncio, pode ser a linguagem do amor, porque Ele sabe o que é bom para nós, né? Ele sabe o que é melhor para cada um de vocês. Cada um de vocês, nossa, hein? Limitei aqui. Ele sabe o que é bom para cada um de nós, né? De vocês também, mas de nós, né? Foi um comentário aqui meio equivocado, que eu tô com um pensamento aqui já na parte de sexta. Mas, ok, Marquinhos, essa parte de quinta que você tocou também aí, que é interessante. Pode colocar aí pra gente. O que foi? Eu quero rir também. Fala pra mim. Qual que é a piada? Ele quase deixou o celular cair aqui. Ele deu uma... Na verdade, eu acho que ele deu uma cochilada aqui e o celular quase caiu. Vamos lá, gente, ó. Então, Cristo, nosso Senhor e Rei, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Então, se Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos ser guiados. Nós precisamos permitir que... acho que tanta coisa a gente fala, né? Deus vai abençoar a sua vida, Deus quer guiar a sua vida, Deus quer te abençoar, Deus quer te salvar, e aquele monte de coisa, né? Mas só que, se a gente não permitir, rapaz, Deus não vai fazer, não vai conseguir fazer. Se a gente não der a permissão, se a gente não abrir a porta lá, como Jesus fala lá em Apocalipse, né? Estou à porta e bato. Então, se a gente não permitir, Deus não vai fazer, ó. O fato de Cristo ter sido guiado pelo Espírito Santo, o que significa? Significa que ele viveu em obediência segundo a vontade de seu Pai. Quando atendemos e nos submetemos aos ensinos do Espírito, reconhecemos que aquele que em tudo foi orientado por ele e se tornou nosso Senhor e Rei. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, foi orientado pelo Espírito Santo, quem dera as nossas pequenas e insignificantes decisões, né? Porque a gente pode imaginar que as nossas decisões são gigantescas, né? Nossa, que problema, que dilema. Mas os nossos problemas, as nossas questões, em relação, em comparação com os mistérios de Deus, são coisas insignificantes. Mas mesmo sendo insignificantes, Deus se preocupa com elas e quer nos ajudar da forma que Ele achar melhor, tá bom? Certinho. O Marquinhos vai preparando a parte de sexta aí. E eu quero falar pro pessoal aqui que está nos acompanhando que agora já são 10h36, já a gente vai estar encerrando. Lembrando que a Novo Tempo transmite aí a pregação, né, todo sábado. Vamos assistir juntos aí a pregação de sábado, que estão sendo bem especiais, muito específicas para os dias atuais, tá bom? Então não deixa de assistir as pregações aí
da Rede Novo Tempo. Se não me engano, começa às 11 horas mesmo. A gente vai estar encerrando aqui, depois a gente vai assistir juntos, se Deus quiser. E outra coisa também que eu quero ainda falar aqui um pouquinho sobre a parte de quinta, quando vocês prepararem a parte sexta, é sobre o que você falou, a questão de Jesus Cristo se preparar. Muita gente pode falar para você assim, não, mas ele era Deus. Aí você fica pensando, pô, se ele era Deus, tinha necessidade de preparo? Como é que funciona isso? A gente sabe que o único propósito que Jesus Cristo se encarnou aqui, se tornou um de nós, era para mostrar na prática o seu plano de salvação e de que era possível sim ser salvo e resgatado do pecado, né? E para poder fazer isso, ele não podia vir como Deus em sua magnitude, ele tinha que se tornar um de nós. Porque tipo assim, ó, Deus vinha aqui mostrar aí, ó, é fácil fazer isso, Deus faz assim, acontece. Nós não temos esse poder, apesar de sermos semelhança. Semelhança não quer dizer que é igual, né? E Jesus Cristo teve que se tornar um de nós. Aí muita gente pensa o seguinte, poxa, ele era Deus. Mas o fato dele ser Deus e humano, ele mostrava as necessidades para nós como exemplo que você tinha sim que buscar a Deus. Então muitas vezes Jesus estava vivendo a sua humanidade dependente do Pai e digamos que ocultando ali a sua face, o seu poder divino, porque senão seria injusto. Ah, mas ele é Deus, aí é muito fácil para ele, né? Mas ele manifestou o seu lado humano para mostrar para a gente que é possível a nós também alcançar esse tipo de relação com Deus e o plano da salvação, né? Foi o que você colocou aí no final quando falou da significar o Cristo vivendo em obediência à vontade de seu Pai, né? Ah, mas aí se ele é Deus, ele está vivendo a vontade dele mesmo? De fato pode até ser, mas muitas vezes a gente tem que entender que Jesus Cristo estava manifestando seu lado humano também, viu, gente? Parte de sexta? Parte de sexta. Tá bom. Ainda na parte quinta, pode? Nessa parte aí que você comentou aquele caso ontem, que Deus responde de 3 maneiras, né? Neste momento. Uhum. Que aí é o sim, o não e espera um pouco, não é? É, porque o título é Quando Deus Não Responde. Pode colocar. Aí certo, aí que nem Deus. Aí que nem. Tô meio confuso, peraí. Quando Deus, As 3 maneiras básicas que é o Deus sim, responde. o não e espera um pouco. É. Certo, quando Deus não responde. Ou senão não é da vontade dele, que nem você falou, ou senão ele tá pedindo para você ter calma, não é? Certo, para você esperar mais um tempo, que daqui a um tempo ele te dá ou não. Sim, inclusive a experiência que você contou dos problemas internos da sua família. Você queria naquela hora, mas ele não respondeu. Aí só depois de um tempo que você foi compreender o porquê que ele não respondeu. Era necessário aquela lição para sua família, né? Então parte de sexta-feira aí traz pra gente uma reflexão. Deixa eu ver aqui, 10h39 agora, gente. Então, Marquinhos, pode passar essa reflexão aí, depois a gente já pode encerrar, né? Eu não vou ler, eu vou só trazer o meu comentário resumidamente. Se a gente ainda tem tempo, se você quiser ler algumas partes. Tá, eu só tenho um parágrafo aqui que eu vou ler, por enquanto. Depois, se você quiser complementar, você fica à vontade. Tá. A gente se esforça muito para fazer as coisas na nossa vida, esforça na nossa vida profissional, esforça na nossa vida estudantil, familiar, enfim. Mas aí a lição, de uma maneira bem figurativa, ela vem falar o seguinte, que se você toma as decisões da sua vida baseado na sorte, você está dando sopa pro azar. Porque Satanás, ele adora isso. Aqui a lição ela vem falar de uma... se você toma suas decisões baseadas numa moeda, você joga a moeda, aí se cair cara, é sim, se cair coroa, é não. Eu vou confessar para vocês, eu já fiz muito isso na minha vida. Já tomei muitas decisões, eu pensava assim, ó, hoje eu vou sair, deixa eu ver se eu vou sair, deixa eu ver aqui. Aí eu jogava moeda, não, então eu não vou sair não, mas... Na verdade, na maioria das vezes, eu fazia o que eu queria. Porque muitas vezes a gente quer uma resposta, não sabe como buscar a resposta, e quando a gente busca e a resposta é o que a gente não esperava, não queria, a gente acaba fazendo a vontade da gente mesmo. Ô Marquinhos, desculpa interromper.
Revelações da vontade divina. Essas vezes que você fez aí, não foi para saber a vontade de Deus, não. Era a sua mesmo, né? Eu queria saber a vontade de alguma coisa superior a mim, E entendeu? mesmo que saísse coroa, se você escolher o cara, você ia fazer a tua vontade. Eu acabava fazendo a minha vontade mesmo, né? Enfim. Entendi. Mas no contexto aqui, ó, você tomar decisões baseadas na sorte não é a vontade de Deus, não é recomendável. Esse negócio de abrir a Bíblia aleatoriamente e apontar um dedo, essas coisas, elas não são assim muito adequadas para a vontade de Deus, porque elas dão margem para que Satanás possa atuar. Eu quero ler aqui o segundo parágrafo. Ó. O povo de Deus pode chegar a uma correta compreensão de seu dever. Somente por meio de sincera oração e de fervorosa busca pela santificação do Espírito Santo, quando buscarem corretamente instruções quanto ao que devem fazer. Esses métodos estranhos e não confiáveis não serão aceitos por ele, ou seja, por Deus, tá bom? Essas questões aí de jogar moeda, de textos aleatórios, Deus não se agrada disso, e isso muitas vezes pode nos levar a cometer gravíssimos erros. E aí, Marcos? O que você destaca aí, cara? Continuando aí o que você estava lendo, a segunda aspas aí, né? Deixa eu ver, o terceiro parágrafo fala o seguinte: ao nosso povo digo, ninguém se deixe desviar dos seguros e sensatos princípios que Deus estabeleceu para a orientação de seu povo e passe a buscar orientação em artifícios como jogar uma moeda para o alto. Esse tipo de procedimento agrada muito o inimigo das pessoas, pois ele atua para controlar a moeda e, por meio dela, executar seus planos. Ninguém se deixa enganar tão facilmente que deposite confiança em testes desse tipo. Aí volta a dizer, né? Aquela questão. Emoção, razão, tudo tem que estar em equilíbrio. A lição trouxe pra gente aqui coisas muito atuais no nosso dia a dia. Às vezes você jogar uma moeda, o inimigo pode atuar e fazer você escolher uma coisa que não é da vontade de Deus, não é o bom para você. Ou às vezes você também pode, como a gente falou a semana passada, entrar na questão da emoção. Eu senti no meu coração. Eu senti no meu coração. Sentiu no lugar errado, viu? Tinha que sentir na mente, na razão, Marquinhos? Sentiu no coração. Eu acho que é o pior conselheiro que a gente tem é o nosso coração. Que... É difícil. Isso daí é bem complicado. Por isso que a lição falou assim, ó, todo tempo orar, buscar a Bíblia, buscar sabedoria em conhecimento em livros, em pessoas sábias, né? Porque quando você passa a viver um contexto desse de sentir no meu coração, é complicado, porque a Bíblia diz que o coração é corrupto e enganoso. Mas às vezes você tem uma intuição. Como relacionar aí sentir no coração e intuição? Vocês acham que é a mesma coisa? Tem diferença? Eu acredito que a gente pode separar. Coração é emoção. Eu separo assim. Coração está relacionado à emoção. E tudo que é emotivo vem do coração e não é muito confiável. Certo? Agora, quando vem da razão, você analisa a situação, vê os prós, os contras, né, os exemplos, as situações, aí você pode ter um pouco mais de confiança, porque aí vem da razão, mas assim, quando é uma coisa assim que a gente só, se bem que a gente sente as coisas, né? Então, tem gente eu já que tive não ocasiões acredita. eu vi eu já tive muitas ocasiões. E normalmente, eu não sou adivinho, não, mas normalmente eu acerto, viu? Eu já vi situações que, acredito que você também já acontece isso com você, Marcos. A gente vê uma situação e já fala assim, cuidado com isso aí, esse negócio não vai dar certo. Isso aí vai dar ruim. Isso aí vai dar ruim. Pra não falar outra palavra. E no final, na maioria dos casos, dá problema. Mas eu acho que não, isso não é emoção, Marcos. Eu acho que isso é experiência, cara.
Sim, pois é. Aí no caso é visual. Experiência de vida. Experiência de vida. Visual experimental. Você tá vendo que não vai dar Você certo. tá vendo, tipo assim, você conhece as pessoas que estão envolvidas, você conhece o problema, você tá analisando a situação. Tipo assim, a gente não enxerga só ali. Quando a gente fica só olhando só a situação ali, agora, nesse momento, talvez a gente possa ser enganado. Mas quando a gente lança um olhar lá na frente, a gente pode pensar assim, opa, eu não sei não, mas eu acho que isso vai dar errado, né? Tem gente que não acredita em intuição, né? Mas é meio complicado, porque a intuição parece, tem hora que ela é muito real, né? Tanto é que tem gente que fala que é o sexto sentido, né? Cavaleiro do Zodíaco fala do sétimo. Mas o sexto sentido é a intuição, que é... Todos nós passamos por experiências assim que reflete essa teoria, digamos assim. Porque, pensa bem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês e para quem está assistindo também. Talvez você pensou numa pessoa e logo ela chegou na sua casa. Você estava tendo aquela intuição de que aquilo ia acontecer e aconteceu, né? Então, assim, a intuição às vezes ela é válida. E também tem a questão que você estava falando da emoção. Às vezes tem uma intuição emotiva. Aí por isso que eu estava perguntando para vocês, separa a mesma coisa, é diferente, como é que funciona? Tem alguma coisa para falar aí, Luan? E tipo assim, que nem nesse caso que o Marquinhos explicou da emoção com a razão. Muitas vezes tem muita gente que fica confusa, né, na hora de fazer as escolhas. Porque aí é como se fosse mesmo, é como se tivesse uma voz na tua cabeça falando. Igualzinho, tipo assim, aí você fica lá, será que eu faço isso ou não faço? Então, às vezes, confunde a pessoa também. E um outro exemplo ainda pra usar, negócio de mãe, quando mãe fala. Se a mãe fala que vai acontecer, o negócio acontece. Tipo assim, você fala assim, ah não, mãe, eu vou ir brincar lá na rua com os menininhos. Aí então a mãe fala, não, menino, não vai que você vai machucar. Não vai. Eu tô te falando, não, eu vou lá, mãe. Chega lá, o que acontece? Você vai lá, rala o joelho, rala tudo, machuca. Aí depois que você começa, aí na hora que você vai dormir, o negócio todo doendo, todo machucado, que você começa pensando o que a tua mãe te falou, que você devia ter escutado ela. Mãe é uma coisa fantástica, né? Elas são super poderosas, elas têm o poder de adivinhar as coisas, elas têm o poder de achar aquilo que a gente não acha, né? Sim, Só que mãe também tem aquela coisa, né? Você vai sair, eu ia sair, aí de todas as vezes que eu ia sair fazer alguma coisa que a minha mãe não concordava, ela falava assim, ó, cuidado, hein? Pode acontecer alguma coisa, hein? Aí ela falava todas as vezes. Aí uma vez dava certo, né? Uma outra vez dava certo, né? uma outra vez acontecia. Acontecia. Aí a gente pode falar, nossa, minha mãe, ela previa as coisas. Oi, tá louco? O que é isso? Então... Aqui é a nível de descontração, viu, gente? Mas assim, as mães, elas têm experiências, né? Isso aí é experiência de vida. As mães têm experiência porque são pessoas... Ó, é uma pessoa que te ama, no caso sua mãe, ela te ama, Exatamente te conhece e tem experiência de vida. Então, você fala que vai fazer uma coisa, ela já te dá um direcionamento. Fala, ó, isso aí não vai dar certo. Foi tudo que a lição de terça aqui falou, né? Os princípios básicos de uma pessoa que pode aconselhar, que a gente pode buscar conselhos. Apesar de que, assim, voltando a dizer... que não precisa ser necessariamente uma pessoa mais velha, pessoas jovens também. E a Bíblia também fala que há amigos mais chegados do que irmãos, né? Todo mundo tem experiência de que você, às vezes, compartilhou com um irmão seu de dentro da sua casa, não foi muito legal, ele não recebeu de uma forma muito positiva. Já uma pessoa de fora, ela tem uma visão diferente de você. O irmão já é aquela coisa corriqueira, você está acostumado ali, meu irmão, pronto, acabou, né? Tem as suas briguinhas, suas indiferenças, mas na verdade sempre os irmãos se amam, né? Na maioria das vezes. Agora, o seu amigo, ele não convive com você debaixo do mesmo teto. Então, às vezes, ele pode ter uma perspectiva, uma visão diferente da sua e te aconselhar de uma maneira que vai te ajudar, né? Mais alguma coisa aí na parte de sexta? Deixa eu ver aqui, faltam 10 minutos para as 11, nós vamos encerrar eu já. encerrei. Tá, e deixa eu ver aqui. O pessoal aqui não interagiu mais, aqui algumas pessoas entraram para assistir. Gente, nós queremos então agradecer a vocês que acompanharam aqui a nossa live. E eu quero aqui fazer, digamos que um desabafo, tá? Pessoal. Eu sinceramente, pessoal, eu já estou assim sentindo muita falta já de congregar, de estar no templo,
né? Nós estamos aqui usando os artifícios da internet, compartilhando com vocês aqui a lição jovem da Escola Sabatina Online, mas vocês sabem, não é a mesma coisa. Eu realmente estou sentindo saudade já de nossas igrejas abertas, congregar com os irmãos. Para quem me conhece sabe o quanto eu gosto de cumprimentar, de dar um abraço, de dar um beijo na bochecha, de fazer todo aquele processo que o sábado traz para a gente, de reunirmos ali em família, né? Estudarmos juntos a palavra de Deus. Isso realmente já está fazendo muita falta para mim. Então eu quero fazer um apelo aqui para vocês que estão nos assistindo, para toda a igreja, que a gente ore, para que Deus haja poderosamente no meio desse surto, dessa pandemia que está assolando o mundo, né? Já deixou de ser questão de países isolados, já está no mundo todo. Vocês verem não só a China, os Estados Unidos, a Itália, Brasil, estão todos sofrendo com esse surto, com essa pandemia. Então eu acredito que já passou da hora do povo de Deus realmente colocar o joelho no chão e clamar a Deus para que essa situação se resolva logo, para que a nossa vida volte ao normal, né? Porque eu não sei vocês, mas eu realmente já estou sentindo saudade dos nossos templos abertos. E isso é uma coisa que tem feito muita falta na minha vida, inclusive eu acredito que na vida de muitas pessoas, né? Então eu quero convidar você, por favor, dobre os seus joelhos, ore a Deus todos os dias, quantas vezes você puder, para que a situação se resolva logo da melhor maneira possível, debaixo das bênçãos divinas. E enquanto nós estudamos aqui a lição, e vimos aqui que muitas vezes Deus não responde, vamos continuar confiando em sua palavra, em seus desígnios, em seus princípios e aplicando eles a cada dia na nossa vida, tá bom? Então que Deus abençoe você, você tenha um feliz sábado na presença de Deus, respeite esse dia, passe essas horas com Deus realmente desse dia santo, praticando coisas boas, leia bons livros, veja bons filmes, né, que vão trazer para você sabedoria divina. Converse com as pessoas nas suas redes sociais, compartilhe esperança e edifique-se, porque a gente sabe que os dias finais já estão aí, nós estamos vivendo o tempo do fim desde 1844 e nós devemos estar sempre vigilantes, sempre em oração, para que a gente não seja pego de surpresa, tá bom? Então, quero passar para vocês aí, despede do pessoal, são as últimas palavras para a gente encerrar a live aqui. Isso aí, quero desejar que todos tenham um feliz sábado e quero também desejar que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Quero desejar um feliz sábado a todos também e agradecer a quem acompanhou, quem assistiu a live e fazer um apelo de novo, igual o Marcos falou. Vocês têm que interagir com a gente ficar só apenas a gente comentando fica meio que sem graça, né? Fica aquele negócio. Então pedir para vocês interagir mais e orar para as igrejas já abrirem o mais rápido possível, porque realmente já faz muita falta. Quero agradecer a presença de todos que se compareceram à live. Quero que vocês pedir para vocês orar pro templo que volte, que essa pandemia passa logo. E um feliz sábado a todos. Ok, pessoal, então Deus abençoe a todos. Saudação, JA. Volte sempre aqui na nossa live, se Deus quiser, sábado que vem a gente está aí com vocês, tá bom?